Oi, pessoal. O que é ter luz própria na advocacia? Alguns dias, aqui no nosso escritório, nós fizemos uma homenagem a uma de nossas colegas, uma nossas sócias. Ela recebeu uma placa para marcar os 10 anos de história com a gente. Depois que eu falei, passei a palavra para ela. E ouvir o testemunho dela foi, para mim, muito inspirador. Mulher plena, mulher realizada. Eu tenho muitos sócios que começaram a caminhar comigo na minha história aqui, quando ainda estavam no estágio, daí o pessoal faz mestrado, faz doutorado, publica livro, faz pós-doutorado, casa, tem filhos. Esse time para mim é uma inspiração. Eu sou advogado, tem 30 anos, nossa sociedade tem 20 anos. Nesse ano a gente acabou de abrir nossa filial em São Paulo para atender melhor o pessoal, nossos clientes e as causas que a gente tem lá. E a gente está começando a preparar agora uma nova etapa que vai dar bastante trabalho de nossa história. E mais para frente eu vou anunciar, a gente vai anunciar. E a gente tem aqui pessoas físicas e jurídicas que são nossas clientes faz, sei lá, mais de 20 anos. Né? Boa parte do pessoal dessas empresas foi até meu aluno. Né? Esses dias atrás eu fui contratado para atuar num caso como expert. E era um caso muito interessante, e quem me contratou para trabalhar ali, quem me indicou, na verdade, para o escritório de advocacia que me contratou, foi meu aluno num curso de pós-graduação há muitos e muitos anos, né? Lá em 2009. Ele até me lembrava esses dias atrás que quando eu autografei o livro para ele, um livro meu sobre execução, eu tinha acabado de receber o prêmio Jabuti por esse livro. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que história tem a ver com isso. Tem a ver com a luz própria, né? Tem a ver com isso. Tem um escritor, que é um santo, na verdade, José Maria Escrivá. Ele tem um livro que se chama Caminhos. E nesse livro ele diz uma coisa bem interessante, bem logo no ponto 1 do livro. Eu vou ler aqui. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil. Deixa rastro. Ilumina com o esplendor de tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Incendeia todos os caminhos da terra com o fogo que levas no coração. Ele fala a sua vida de apóstolo e o fogo de Cristo que leva no coração. Baita livro. Né? Isso aqui para mim é muito interessante, né? Porque a verdadeira luz que nós podemos ter e podemos revelar não é vaidade, não é aparência, é fecundidade, é iluminar, é inspirar, é deixar marca, ou, como diz o Escrivá, deixar rastro. Eu pensei em gravar esse vídeo porque hoje, né, eu li um artigo publicado por um autor espanhol, um escritor espanhol, no jornal La Vanguardia. O nome dele é Javier Marcé. E ele fala justamente sobre isso, sobre luz própria. O que é uma empresa que tem luz própria? O que é uma pessoa que tem luz própria? Daí eu fiz minha tradução livre do espanhol para o português. Aqui eu vou ler para vocês dois trechinhos. Seduz-me a ideia de que cada empresa e cada pessoa emite uma luz diferente. Há pessoas e empresas que inspiram e nos iluminam. Há pessoas e empresas que nos desesperam e nos apagam. Há pessoas a quem nunca brilham os olhos por nada. Já pensou que desesperador? E ele diz ainda: pessoas com luz própria pensam, pessoas com luz própria influenciam, pessoas com luz própria servem aos outros. Não há liderança consistente sem luz própria. É verdade, né? Já pensou? Quem lidera com base no medo, rigorosamente, não é um verdadeiro líder, né? Foi a Hannah Arendt, né, que diz que onde entra a coerção, acabou a autoridade, porque você não é respeitado porque você tem autoridade, mas porque você impõe as coisas por medo. Essa metáfora que esse autor espanhol escreveu nesse texto, que saiu no La Vanguardia, é muito forte. E eu acho que vale para a advocacia, porque na advocacia a gente também é assim.
eu acho que nós devemos ser um escritório de advocacia que ilumina, que transmite serenidade, transmite confiança, e é firme num propósito. Eu não quero ser aquele advogado, ou que o nosso escritório de advocacia seja aquele que ofusca, ou que vive de ostentação, como a gente vê por aí, né? Ou que faz promessas vazias, né? Às vezes para pegar um cliente. Ou seja, o nosso brilho não pode ser um brilho artificial. Vocês sabem que eu acho que isso é mais ou menos uma verdade universal, né? Eu gosto muito, eu sou cristão católico, eu gosto muito de ler a Bíblia. Não sou um sujeito tão religioso assim, deveria ser mais. E por falar em brilho, luz própria, antes disso, eu não quero te converter, tá certo? Se você não é cristão, não é católico, eu não vou querer te converter. Certamente na tua religião tem algo parecido, né? É só pesquisar. E mesmo um ateu, ele tem espiritualidade, né? Então, eu acho que isso que eu vou dizer aqui é uma verdade meio que universal mesmo, sabe? Eu não sou religioso, mas certamente eu sou espiritual, né? Está no livro no Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, né? Como se escondendo, né? Embaixo da mesa, por exemplo, em outros lugares está escrito mais ou menos assim. Mas se coloca a lâmpada na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu acho que é isso. E vejam, a luz própria não é autopromoção, né? Não é marketing vazio. Aquelas pessoas que às vezes você ouve falando, né? E se você espremer ali não sobra nada, né? Não sai nada. Na verdade é propósito, sabe? É serviço, é testemunho, é ter confiança, ter clareza do que quer, né? Para si mesmo, para o escritório. E eu acho que isso que na advocacia vai se revelar na consistência, né? Para manter a confiança dos clientes, sabedoria, inteligência e sabedoria, a gente tem que estudar cada vez mais para interpretar a lei de maneira correta, de maneira ética, uma advocacia com ética, né? É muito mais, sabe, que trabalhar só para ter dinheiro, ficar rico, como às vezes infelizmente, a gente vê essa moda dos coaches aí, né? Eu acho que a advocacia é muito mais que isso, sabe? A gente tem que ter uma inspiração que vem não só da técnica, né? Mas também da filosofia da vida real que a gente leva, né? E uma das coisas que mais me agrada é ajudar o cliente que nos procura muitas vezes no escritório com uma questão complexa, sem solução aparente, e a gente ajuda a encontrar um caminho para essa pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali sob pressão, corre o risco de fazer um péssimo acordo porque acha que não tem direito, ou pode até ter consultado alguém antes e essa pessoa disse, olha, o seu caso está perdido, né? Então, às vezes a gente não resolve tudo, mas pelo menos ameniza o sofrimento da pessoa, né? O prejuízo da pessoa. E olha, e mais também, né? Porque eu dedico minha vida hoje ao escritório como nunca. E eu nunca tive tão empolgado com a advocacia como agora, né? Não sei se é porque eu me recuperei bem do problema que eu tive no coração, graças a Deus, e da Covid, eu tive aquela porcaria de Covid longa, me atrapalhou bastante e eu, graças a Deus, estou bem, fiquei bem no final. E eu dou muito valor para as pessoas que caminham comigo, sabe? Que estão realizando sua vida e partilham sua vida comigo, né? A gente vai construindo uma história juntos, eu acho que é isso que faz um escritório.
E ter luz própria é manter viva esse sentimento, esse espírito, sabe? Essa chama. E veja, as dificuldades vêm, né? É difícil manter essa chama, mesmo que às vezes a gente fica ali meses sem ganhar tanto assim. Às vezes as causas não dão tão certo, às vezes a gente não é bem atendido, às vezes vem uma decisão ruim da justiça. Mas a gente tem que ter essa luz própria viva, acesa, forte. Mesmo que aparentemente aquele ânimo do começo, né, já não é o mesmo, foi se modificando. A rotina tenta apagar o nosso ânimo. Vêm as dificuldades, às vezes a gente tem muita dificuldade em superar problemas, né? E porque a gente é ser humano também. A gente tem qualidade, mas também tem defeitos, né? A gente tem que saber que meus colegas, nossos sócios, sei lá, todos nós, né? Eles, elas, assim como eu, todo mundo tem o seu valor, mesmo que nem sempre a gente acerte, né? Porque a gente erra mesmo, né? Bom, eu posso falar por mim, né? A gente é assim, eu me considero um exemplo nesse sentido, né? É difícil trabalhar comigo. Eu sou muito chato, muito exigente. Mas veja, eu não posso pedir misericórdia se eu mesmo não sou misericordioso, né? Então, ter luz própria é não se deixar levar por essas falsas luzes, sabe? Vaidade, ostentação, ganância. Né? Isso destrói um homem, destrói uma mulher, isso destrói um escritório, destrói um profissional da advocacia, né? Porque a luz que dura, e veja, eu, eu não sei se eu sou exemplo de alguma coisa, mas repito, eu estou trabalhando faz 30 anos, né? Minha sociedade com o Rafael, a gente começou ela faz 20 anos, mas ele já trabalhava comigo e foi meu primeiro estagiário. Né? Então, a gente está construindo isso, né? E a luz que dura é a da coerência, sabe? Da integridade, do serviço, de fazer um trabalho de qualidade, sabe? Fazer uma petição de qualidade, uma sustentação oral de qualidade. Nem sempre a gente vence, mas faz parte, digamos assim. Mas eu sei que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que não é tão fácil explicar isso só falando, assim, sabe? Eu acho que para saber como a gente é, né? Para saber como eu sou, a pessoa tem que estar comigo, né? Tem que ver como eu ajo, como eu reajo. A gente sabe que só gogó não vale nada, né? Só palavra assim, dita ou falada ou escrita não vale nada. A pessoa tem que caminhar comigo. E isso nem sempre é muito fácil. Eu tenho que assumir. É isso. Eu acho que isso é ter luz própria na advocacia, para mim. E para você?